Pessoal, estamos de volta ao canal, tudo bem? Mais uma vez, vamos nós então continuar aqui o nosso assunto sobre o Apocalipse. E dessa vez eu quero ensinar a lidar com uma questão que é justamente uma medida de tempo, né? Que nós falamos lá naquela linha do tempo sobre o período que seria destinado à igreja, que já vai para completar aí 2000 anos, né, que a igreja está sobre a face da terra, tendo a sua permissão de pregar, mesmo que com tribulações e perseguições, mas a igreja tem prevalecido, vivido e tem pregado a palavra de Deus. A próxima etapa seria então o período da tribulação, né, que é mais destacado, depois o período do reino, que a gente chama de milênio, e por fim a eternidade. Bom, eu havia pedido a vocês que olhassem um vídeo anterior e fizesse o gráfico da linha do tempo, imprimisse. Pois é, imprimi o meu, vou mostrar aqui, né? Isso você pode pôr num caderno ou deixar contigo mesmo em uma pasta, mas isso aqui é muito importante para a compreensão ali com o livro do Apocalipse aberto e esse gráfico estando contigo, né? Para você ir sintonizando muito bem dentro das descrições em que etapa você estaria. E eu deixo aqui então, né, os capítulos referentes a cada uma das etapas. Mas hoje eu quero tratar de um assunto que é lidar com uma medida de tempo que ela é colocada de maneiras diferentes. No período da tribulação, os 7 anos da tribulação, aparece as menções a respeito de tempos diferenciados em dias, meses, anos e até uma linguagem figurada, o tempo mesmo. Bom, o que acontece? O tempo da tribulação são 7 anos, 7 anos com a presença do chamado anticristo e alguns acontecimentos. Bom, lá, quando você abrir o Apocalipse, eu trago aqui um pequeno demonstrativo, né? 7 anos, tudo bem, isso a gente já sabe. Porém, eu dividi isso em dois pedaços ou 2 etapas de 3 anos e meio, e isso está referido no livro do Apocalipse. Quando você vai ler alguns textos, eu coloquei aqui uma sequência de passagens do Apocalipse, né? Tanto do capítulo 11, quanto do capítulo 12, do capítulo 13, né? E ali vai se referir a umas medidas de tempo que isso pode de repente te confundir. Por exemplo, 42 meses, né? Está lá, e tal coisa aconteceu por 42 meses. Por exemplo, no capítulo 11, nós temos as 2 testemunhas, elas vão ter a chance de pregar, o ministério delas vão durar 42 meses. Bom, outra coisa, por exemplo, a mulher, no capítulo 12, a mulher foge para o deserto porque havia lugar preparado para sustentar por 1260 dias, né? Então, tudo isso são formas de se referir a um período de 3 anos e meio. Igual eu disse aqui, né? Eu coloquei aqui no quadro aqui essas divisões de 3 anos e meio. Mas o que mais mexe muito com a cabeça das pessoas é quando chega em uma passagem aonde se refere tempo, tempos e metade de um tempo. Quando a pessoa está lendo o Apocalipse e chega nessa linguagem, tempo, tempos e metade de um tempo, inclusive tem Bíblias que vai até dizer um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Mas vamos lá, então seria um tempo com mais 2 tempos e com mais a metade de um tempo, ou seja, 3 tempos e meio. Bom, de qualquer maneira, o que acontece? Nós temos no Apocalipse, seja em dias, seja em meses, seja em anos, né? Essas 2 etapas de 3 anos e meio.
Então, isso é uma dúvida de muitos, né? E pode até se confundir, porque se pensa, né? Quando é que será isso? Né? Quando é que vai ser isso? Mas olha, tudo tem que ser dentro daqueles 7 anos. E as coisas elas vão acontecer de uma maneira bem diferenciada, quase que antagônica. Porque, por exemplo, aqui nos 42 meses, né, citados em Apocalipse 11, no verso 2, as duas testemunhas estão pregando, né? E elas, por exemplo, elas vão pregar com toda a autoridade, né? Ainda que existe essa figura, né, chamada anticristo ou besta, mas ele, por exemplo, vai tolerar esses dois pregadores por 42 meses, né? Não vai impor ali um impedimento, uma dificuldade. Então é muito interessante isso, né? Você saber que por 3 anos e meio, por 42 meses, mesmo na presença do anticristo, há de acontecer a pregação, né, de dois homens muito importantes. Eu não sei nem muito bem o que dizer em relação a eles, a grandeza do ministério deles, né? Porém, por exemplo, os 1260 dias aonde a mulher será sustentada em um deserto, né, porque havia lugar preparado e condição de sustentá-la, mas também são 3 anos e meio. E por que ela foge ou ela se esconde, né? Devido a perseguições. Então agora já é um tempo diferente, já é um tempo de perseguição, mas tudo são 3 anos e meio. Então lá no Apocalipse, né, algumas bíblias vão oscilar assim, vão variar de colocação. Algumas já vão dizer que são 3 anos e meio mesmo, outros já vão colocar 42 meses, outros 1260 dias, né? Ou que seja um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, ou como seco desse jeito aqui, tempo, tempos e metade de um tempo. Mas tudo isso é para se referir a 3 anos e meio. Com mais detalhes a respeito de cada situação dessa, seja do capítulo 11, do capítulo 12, do capítulo 13, eu quero depois ler com você, né? Quero que você esteja com a sua Bíblia aberta num próximo vídeo. Mas ficamos por aqui então para decifrar essa questão dos 3 anos e meio, tá ok? 4 maneiras diferentes, mas é a mesma coisa, tá ok? Os 7 anos do Apocalipse, da tribulação, se desenvolvem em 2 etapas quase que antagônicas, ambas as duas de 3 anos e meio. Por exemplo, mas nada que aconteceu até hoje, durante 3 anos e meio, não teria sido um cumprimento aí dessas passagens do Apocalipse? Não, esses 3 anos e meio são exclusivos naquela época. Vamos viver o tempo da igreja e quando estiver encerrando esse tempo, quando começar a tribulação, então teremos tempos diferenciados de 3 anos e meio e no máximo em 7 anos, não passa disso, né? É o tempo destinado ao período aí do anticristo, né? Seja em acordo ou em discordância, mas não passa de 7 anos e nada mais. Por exemplo, no estado de Goiás se fala que houve uma seca, né? Uma seca, não sei se no século XVI, no século XVII, que durou mais ou menos isso, né? 3 anos e meio de seca lá em Goiás. A gente fica pensando, né? Será que os habitantes daquela época, os primeiros europeus que estavam chegando, ou aqueles que viviam já no Brasil, porque o litoral brasileiro é mais antigo, tem mais de 500 anos, né? E Goiás vai começar a se povoar para valer mesmo a partir de 1722, 25 por aí. Então começa-se a ver a povoação do estado de Goiás, mas sabe-se de uma seca que durou isso. Poderia perguntar assim, não seria aquela seca lá do século XVIII um cumprimento do Apocalipse? Dessa não. Essa aqui está reservada para o tempo certo. Se alguma coisa vai acontecer no mundo, seja uma seca, uma falta de chuva mesmo, seja uma fome, uma peste, então o que já aconteceu não tem nada a ver com o Apocalipse. Tem a ver com o quê? Aquela mensagem lá de Jesus, Mateus 24, Mateus 25, onde se chama princípio das dores, mas que ainda não era o fim. Ok, pessoal?
está acompanhando, fez o seu gráfico também, eu fiz o meu, você viu aqui, tá? Cola no seu caderno, deixa numa pasta, perto da sua Bíblia, ou dobra ele, põe dentro da sua Bíblia, no Apocalipse mesmo, no livro do Apocalipse, e vamos caminhando, tá ok? Quero depois, com mais detalhes, analisar as situações desses períodos aí, tanto do capítulo 11, do capítulo 12, do capítulo 13, em relação aos 3 anos e meio de cada dessas atuações, tá? Um grande abraço, compartilha, olha, deixa seu like, põe um joinha aí, tá certo? Tá gostando, não sei, tá servindo, põe um joinha aí, isso vai acabar servindo para ser visto de outras pessoas, né? Porque essas preferências, elas ajudam. Então compartilha, dá o seu joinha e até o próximo vídeo.